Olá, seja bem-vinda a Como Eu Me Tornei, o canal que vai te ajudar a encontrar uma nova profissão, nova atividade, mudar de rumo ou, quem sabe, divulgar o seu negócio. Por que não? Se você ainda não está inscrito, já aproveita e se inscreve, ajuda bastante o canal e já aproveita e dá seu like, porque o vídeo com certeza vai ser muito bom. E hoje nós temos aqui Antônio Aloísio. Por favor, mamado, se apresente. Olá, olá a todas. Olá, Juliana. Agradecer antes de mais nada o convite, é um prazer estar aqui. Então, eu sou o Antônio Aloísio, sou engenheiro ambiental, atuo na área, tenho uma empresa de consultoria, também atuo na área de segurança do trabalho. Vou sobrevivendo aí dentro do campo, né, de meio ambiente. Pronto, agora, Antônio, eu quero que você volte alguns antes de eu te conhecer, né, ainda no ensino médio, o que é que você pensava em fazer? Boa pergunta. É engraçado que era totalmente diferente É do que mesmo? eu sou hoje, né. Eu acho que eu viajava um pouco. Não viajava, né, mas eu pensei em fazer fonoaudiologia. Otorrinolaringologista, que são coisas que normalmente nessa idade as pessoas não pensam, né, É, mas eu pensava. do nada, assim. Tinha Era muita rinite, assim, isso, sinusite. tinha um pouco disso É o que tudo. a gente mais vê, né. Isso. Aí eu não sei, eu botei isso na cabeça na época e achava que seria o caminho que eu iria traçar, né. Só que aí em determinado momento, independente disso, eu sempre tive essa ligação com o meio ambiente. Sempre me preocupei com as questões ambientais, as políticas públicas, questões de saneamento. Sempre me preocupei em ter o cuidado com o resíduo no lugar certo, torneira não pode ficar pingando, aquilo já dava uma ansiedade, eu tinha que ir lá e desligar. Então eu sempre tinha essas preocupações em paralelo, só que não via aquilo como um caminho, né, uma profissão. Aí minha irmã se formou em biologia, aí eu comecei a acompanhar um pouco do que ela falava, o que ela fazia e tal. Eu achei bacana, mas ainda não era o que eu achava que deveria ser. Eu ainda estava na Hum. ideia da fonoaudiologia lá. Aí, de repente, eu terminei o ensino médio, fui pensar nas possibilidades. Aí eu comecei a fazer vestibulares, né. Aí eu fiz pra fonoaudiologia, que foi o primeiro deles, e foi pra Unime, que seria em Lauro de Freitas na época. Aí eu acho que uma das coisas que fez eu não ingressar foi o distanciamento, né, das 2 cidades. Seria fonoaudiologia, seria à noite em outra cidade. Na época não tinha metrô, né, não tinha essas facilidades. Ah, é, hoje a Paquito faz lá no Nime, mas chega em 20 Tá minutos. tá tranquilo. Tá de boa. Antigamente era mais complicado, então meio que me segurou. Aí eu pensei em outros cursos que tinha disponíveis e que o preço era mais acessível. Aí eu tentei fiz o vestibular para engenharia civil, engenharia de telecomunicações e engenharia ambiental, na área 1. E optei por engenharia ambiental, que graças a Deus deu certo, né. Oh, Continua dando, eu espero que continue por um bom tempo. que massa, Antônio. Então, quando eu te conheci, você estava lá na área 1, Isso. idealizador do projeto Praia Limpa, né, que a E gente você aí foi eu estava bastante junto ali, presente. catando lixo na praia também. Sim, sim, verdade. Ah, que bom. Como é que você chegou? Começou o curso de engenharia ambiental, você realmente viu que era aquilo que você queria? Quais as matérias você queria? Quais as que você não gostava? Quais que você prefere nunca ter visto? Fala aí pra galera que quer fazer engenharia ambiental, que tá pensando, é mais engenharia ou é mais ambiental? É um pouco dos 2. Você não pode ingressar num curso de engenharia ambiental ou qualquer engenharia achando que você não vai pegar o cálculo, a física, a química, você vai. É o princípio básico da engenharia, né. Eu me lembro de uma professora que eu tive no primeiro semestre, nas primeiras matérias, era a Quem foi? Sônia. Eu acho que Hum. você não chegou a conhecer. Ela dizia: "Ah, você acha que entrou aqui para ser só meio ambiente? Antes disso você vai ser engenheiro". Ah, para o Greenpeace. Exatamente. E são ótimas possibilidades também, mas não era a proposta ali. Então, logo quando a gente entra, você tem geometria analítica, você tem álgebra linear, você tem cálculo 1 e outras disciplinas que vai te colocar meio que assustado para quem não tem essa aproximação com essa área de matemática, né. E foi o que aconteceu comigo. Foi? Logo no primeiro momento Ah, eu você queria fazer saúde? exatamente. Naquele primeiro momento eu: "Será que é isso aí mesmo?". Me lembro que eu perdi em cálculo, perdi em geometria, álgebra eu passei, mas cálculo e geometria eu perdi.
Aí eu já estava lá, né, fui para o segundo semestre. Aí no segundo semestre já comecei teve introdução à engenharia ambiental com o Roberto Márcio. Hum. Então, eu acho que o que me segurou era as poucas matérias de meio ambiente que tinha, apesar da quantidade de matérias de cálculo inicial que são maiores. Eu fui caminhando, caminhando, apertando a cabeça, estudando, ficando sem dormir, fazendo lista de exercícios e tal. E no final, quando a gente sai dessa parte mais complicada, quem realmente gosta da área ambiental e vê que aquilo é o que você deseja, você persiste. Aí começa as matérias de meio, vai 2 mais anos de tranquilo. calvário. Isso. É o teste, né, pra ver se Esse realmente quer mesmo, né? você quer mesmo. Aí depois você já passou por tudo aquilo, o resto faz parte. Aí é só alegria. Você se formou, Antônio, e aí? Faz como? Você fez outros cursos, né, que eu Sim. lembro. Como é que se foi? Saí da faculdade, meu Deus, estou com meu diploma, e agora? É um pouco assustador. Na verdade, eu já comecei a atuar enquanto estava na faculdade. Com o quê? Então a gente tinha aqueles programas, né, primeiro que eu fiz iniciação científica. Isso já ajuda, porque você já começa a parar, estudar alguma coisa específica e colocar em prática. Foi legal pra mim. Aí eu fiz aquele tinha um programinha PEA, lembra de uma trilha ecológica entre a Coelba e Hum, Aldebrecht e tal. Eu fui monitor desse programa. Então ali eu passei 2 anos no programa, recebendo o público, explicando a questão dos programas, as ecoestações e tal. Então, eu acho que a educação ambiental que eu trago comigo hoje nasceu ali. De hum, eu querer passar para as outras pessoas o que eu entendo sobre meio ambiente. E é uma das partes mais bonitas que eu acho da engenharia ambiental. Você sintetizar tudo que você faz para passar para outra pessoa e aquela outra pessoa abraçar do jeito dela aquilo que você está passando. Então ali eu entendi que eu estava realmente no caminho certo. No meio da avenida paralela, em um fragmento de Mata Atlântica, recebendo pessoas, diferentes públicos, não era só colégio, falando sobre um programa ambiental de uma empresa. Hoje eu tenho um entendimento do programa totalmente diferente do que eu tinha na época, é né? mesmo. Era com o Fernando, né? Era? Isso, a gente tinha o Fernando, tinha Cláudia, tinha Cláudia Cláudia Cruz. Cruz, tinha uma galerinha boa. Legal. E ajudaram bastante na época. Então ali foi o meu primeiro, né? A gente passou 2 anos, a partir dali. Ganhava um valor muito baixo. E não era um estagiário, né? Eu acho que pra Odebrecht era, eu era Coelba. Então a gente Hum. tinha mais barreiras, que eram importantes também, né, pra formação. Mas eu me lembro que eu precisava de outras coisas. Mas eu comecei ali, aí eu me dividi entre a faculdade e o programa. Aí durei 2 anos nesse programa, aí saí. Quando eu saí, eu entrei num estágio. Não demorou muito, não. Acho que não chegou em torno de um mês, eu consegui um estágio em uma Como é que terceirizada. consegue esses estágios, assim? Ensina pra Boa galera aí que tá fazendo pergunta, engenharia. boa pergunta. É uma coisa que hoje se fala muito e antigamente não se falava tanto. Talvez não dessa forma, né? Que é o network. É. Você precisa conhecer pessoas. E pessoas que façam parte de um determinado meio. Não tem como você não conhecer. Ah, você pode ser competente, você pode ter um conhecimento técnico enorme. Mas você precisa que algumas pessoas abram algumas portas. Sim, você faz essa teia, Exatamente. principalmente na graduação. Exato. E você tem que sair um pouco da sala de aula, né? Que é uma das coisas que poucas pessoas entendem, mas o corredor te ajuda muito. Os congressos, as O palestras, os mini dominó. os domi o dominó. Exatamente. Isso te ajuda muito, porque você conhece outras pessoas que vão estar não necessariamente na sua área, mas vão estar dentro de uma empresa onde tem aquela área e tal. E esse estágio foi a partir daí. Tinha uma colega, eu acho que ela fazia engenharia elétrica, Hum, a gente se via nos corredores, tinha aqueles EPEX, não sei os se ainda tem. conspecs, É, é. exatamente. Hum. Aqueles eventos, então eu queria ir pra limpeza de praia, eu já tinha uma conexão ecológica e tal. Aí ela falou: Ó, eu tenho um amigo que tá precisando de alguém pra trabalhar em tal lugar. Aí eu tenho meu currículo aqui. Aí eu peguei o currículo, dei e E esse tal. alguém tinha que estar atrelado à engenharia ambiental? Isso. Ela não tava, mas ela tinha um amigo que fazia o Hum, curso de engenharia ambiental na área 1 e eu não conhecia. hum. Aí ela entregou meu currículo, aí acho que 2 dias depois me ligaram chamando pra entrevista. Aí eu fui pra assim.
tinha outras pessoas, eu acabei passando. Aí deu certo. Não é que eu não fiz a seleção, a entrevista, mas se não fosse ela, eu nunca ia saber que tinha uma vaga aberta. Sim, Então o sim. primeiro passo ali foi esse Ah, eu network. acho fundamental, né, você André Fraga, né, que hoje é vereador em engenharia ambiental, ele teve aqui, ele falou, né, que tem que sair da sala de aula, né. Sim, Ele fez parte do DA, aí é importante, eu também fiz na minha época, também. né. Você criou o grupo do Conexão Ecológica, a gente fazia limpeza de praia com outras turmas, e aí você vai conhecendo. Aí é o que eu sempre falo aqui, você tem aquele colega, o cara que não faz um trabalho, o cara só pesca em todas as provas, você não vai chamar aquele cara para trabalhar com você, Não. né. Você vai chamar aquele cara que é seu brother, mas que vai ter um retorno, né, o cara que tem um mínimo de desempenho, né, Sim, um mínimo de responsabilidade. Então é isso basicamente que você fez. exato. Você precisa começar a fazer aquele marketing pessoal, né. Sim, Não, talvez na faculdade a gente não pense muito nisso, mas qual é a imagem que você está passando para as outras pessoas? Você não precisa ser o melhor em cálculo, eu nunca fui, mas assim, eu me dedicava. sim. Eu queria realmente alguma coisa É que de tem aqueles cara era bitolado, né, que quer ser o melhor, exatamente, né. exatamente. Eu queria passar na matéria, eu queria absorver o conteúdo, mas também eu queria aproveitar a faculdade. Eu queria fazer limpeza de praia, queria dar Participar de palestra, participar de congresso, congresso. Eu quis participar do diretório acadêmico, da iniciação viver a científica. universidade, né. Exatamente, que foi muito importante pro processo. Eu acho que em determinado momento eu estava cheio de coisa para fazer. Eu tinha uma agenda ali, eu era o quê? Terceiro ou quarto semestre. Tinha gente querendo marcar limpeza de praia. Eu tinha acesso à coordenação muito fácil. Eu conhecia professores que nem eram meus professores ainda, seriam lá na frente, mas já sabiam quem eu era. Isso é Calouros muito já sabiam quem importante. eu era. Então, isso foi muito bacana para mim, até mesmo para minha formação, para o que eu faço hoje. Eu acho que ajudou bastante. Aí você foi para essa entrevista de emprego. Isso, aí eu fiquei no estágio, consegui o estágio. Hum. Aí foi uma experiência bem bacana que eu comecei a viajar, a partir daí eu não viajava. Então era uma terceirizada da Petrobras, a E gente fazia o quê fazia nesse estágio? era Tirava xerox, também, passava a também. câmera? Tinha um pouco de tudo isso sempre vai ter, né. Mas a ideia tinha um nome engraçado, era assistente de estratégia de resposta. Eita! Não, mas aí já foi no segundo passo, eu era estagiário de assistente de estratégia de resposta. Então a ideia é a gente montar um plano de ação para possíveis derramamentos de óleo da Petrobras no mar. Então tinha a parte de você sentar, Que escrever o massa. plano, tinha a parte de E você vem fazer a o parte da simulado. engenharia também, Sim, de certa nesse forma. momento aí você aplica a engenharia. Sim, que era um campo que a gente não ouve tanto se falar, né. Mas de certa forma é para profissionais da área ambiental e de engenheiro, até mais do que talvez biólogo, porque você tem uma noção mais de estratégia, né, Isso, tecnologias. tecnologia e por aí vai. Então foi uma experiência muito bacana. E de certa forma a trilha ecológica era educação ambiental. Excelente. Aí eu já fui para uma empresa, né, de verdade, onde era uma multinacional, onde eu tinha que falar com pessoas de outros estados, eu tinha que viajar. Eu passei um ano como estagiário e fui contratado. Eu passei um ano como contratado. Aí foi muito bacana também. Teve a questão dos treinamentos. Em um determinado momento eu estava coordenando os treinamentos. Então aquele gancho da educação ambiental que eu consegui lá recebendo o Sim. público na trilha ecológica, eu já estava usando para trabalhar com os treinamentos em outra empresa. Aí eu não fazia no início, eu só agendava instrutor, a turma, o meio de campo, ia lá, fotografava e tal. Até determinado momento eu estava fazendo a reciclagem dos colaboradores da empresa. Eu estava treinando a galera, estava viajando para Fortaleza, recebendo comunidade para formar para agentes ambientais para derramamento de óleo. Então aquilo foi criando eu acho que foi me formando, né, me direcionando Quais os no momentos norte. mais legais nesse período aí? Eu gostava das viagens. As viagens era ótimo. Tinha um lado ruim, prejudicou muito a questão da faculdade. Eu me atrasei com a faculdade, porque tinha viagem que ia de prova, no dia de segunda chamada. Então eu sofri um pouco nessa questão de equilíbrio, né. Não estava muito pronto para gerenciar as 2 e ainda tinha o Conexão Ecológica, que sempre existiu, sempre aconteceu em paralelo. Entendi. O calendário de limpeza de praia nunca deixou de acontecer.
as educações ambientais sempre aconteceram. Então, às vezes eu não estava lá, mas tinha alguém que eu pedia pra ir e a galera fazia. Eu só ia conversando. E hoje eu entendo que eu estava gerenciando, mas naquela época. É. Então eu estava com 3, meio que 3 atuações ali, tendo que me organizar com tudo E isso. você estava ainda como estudante. Sim, sim. Então você estava contratado como analista, Eu digamos fui assim, contratado como assistente. Eu era estagiário de assistente, assistente, depois eu virei para assistente. assistente. Eu ainda estava na faculdade. Aí a gente foi trabalhando, foi viajando, desenvolvendo os planos, fazendo os simulados, os tabletops. E em determinado momento começou aquelas polêmicas do governo com a Petrobras, Odebrecht e por aí vai. Polêmica é ótimo. Isso, aí tinha aquelas questões lá Eu sou e Lava Jato. exatamente. E começaram a cortar os programas ambientais, né, da Petrobras. Os programas ambientais sempre sofrem mais, né. Aí Primeiro a cortar, coitado. exato, começou a dar enxugada nos programas. Não só ambientais, tinha a questão da exploração, né, do petróleo, começou a dar enxugada em tudo. E eu fui contratado para uma exploração, se eu não me engano, da bacia de Camumu na época. Só que Hum. eu trabalhava em uma outra coisa, mas fazia parte desse programa. Esse programa foi adiado, não sei nem se aconteceu depois, aí eu fui desligado. Então eu passei 1 ano como contratado, 1 ano como estagiário, 1 ano como contratado, fui desligado. Aí você estava na faculdade Ainda na ainda. faculdade ainda. E Aí aí? tinha um lado ruim, porque eu tinha ficado desempregado próximo da formatura, Barril. mas o lado bom é que eu pude correr atrás do tempo perdido, né. Eu fiz quando eu apresentei o TCC, você estava na bancada, eu tinha 7 matérias, fazendo ao mesmo tempo do TCC. Eu escrevi meu TCC praticamente em 3 dias ou 4 de madrugada à noite, em um notebook desse tamanho aqui, fazendo ali pra dar tempo ao que eu queria apresentar naquele semestre. Eu Queria tinha um informar. netbook que era desse tamanhinho. Viram as coisas pequenininhas. Nossa senhora. Hoje em dia nem faz mais aquilo, né. Eu acho que Eu nunca não, mais eu também nunca vi mais aquilo vi. ali. Mas era bom, que era mais barato. Era. Era bem mais Era o que barato. dava na É o que época. dava, era. E não tinha esses recursos que tem hoje, né. Então, edição de imagem, você fazer mapas, era tudo mais complicado. Então, o meu TCC também foi algo bem difícil na época da faculdade pra fazer, porque eu tinha todas aquelas matérias, mais o TCC. Aí, meu contato com a orientadora foi muito pouco, porque eu viajava muito, então quando eu realmente comecei a sentar, faltava dias pra minha apresentação. Aí até pra ela ler, eu fazer as correções que ela tinha passado, foi bem complicado, mas deu certo. Deu, pronto. Conseguiu criar. Consegui, aí formei, desempregado. Tinha acabado de sair, eu estava recebendo um seguro-desemprego. Hum. A vida não é um pudim, né. Exatamente. Mas aí saí da empresa. Formei, que era pra ser uma prioridade, na época realmente, já estava atrasado e tal. E aí eu comecei a pensar nas possibilidades que tinha, né. Só que o que é que aconteceu? As demandas do Conexão Ecológica estavam aumentando. Quais eram essas demandas? Isso, a gente estava sendo chamado para fazer treinamento na Transpetro, Massa. em uma parceria bem bacana com a BRK, de saneamento. Então tinha empresas grandes. É, só explica um pouquinho como era essa conexão ecológica, pessoal. Então era tipo empresa júnior que vocês montaram, Isso. mas não ligada diretamente à universidade, mas algo de vocês mesmo. Talvez se tivesse empresa júnior na universidade, o Conexão Ecológica não existiria. Exato. Na época, teve eu botei na cabeça que eu queria fazer educação ambiental. Eu acho que o Conexão Ecológica veio antes do PEA da Coelba com a Odebrecht. Eu queria ir nas escolas e falar o que eu sabia. Vocês chegaram a ter CNPJ nessa época? Nessa época não, passou a ter Uhum. depois, mas nessa época não. Então, eu tive a ideia, eu entrei em contato com a escola que eu já tinha estudado, Ah, era pra ser um evento na cara dura específico. mesmo. Sim, Ó, dona diretora, a gente está num grupo aqui de engenharia ambiental, a gente queria fazer uma isso. palestra aí na escola. Era foi Simples foi assim. bem isso. Eu acho que era próximo da eu vi no calendário, tinha lá Dia de Proteção às Florestas, era em julho, não me lembro agora. Dia de Proteção às Florestas. Aí eu: "Ah, vamos fazer alguma coisa nessa data. Massa. Vamos pegar semente, muda, vamos ver o que é que dá pra fazer". Escrevi o projeto e tal, tudo direitinho.
Lembro ter mostrado o projeto ao Roberto Márcio, que era o coordenador da época, ele incentivou: "Vá lá, faz e tal". Isso também é muito importante, eu acho. Quando a gente tem incentivo. Isso eu sempre tive, em todos os cantos. Por mais doido que a ideia parecesse. Sempre tem alguém doido também. Ó, Vai, doido menino, pra vai, dizer: faz, "Vá, faz, vá, sai. faz, Vai faz dar que dá certo. certo". Isso. Então eu chamei os colegas de sala mesmo, os mais próximos, e vamos fazer. Alguns toparam, outros não. E a gente foi. Era pra ter parado ali. Só que quando eu percebi uma coisa, quando eu fui lá dar palestra para aqueles alunos, eu falava muito sobre Greenpeace, sobre ações de empresas e outros grupos, mas nunca uma coisa que realmente tivesse feito. Então eu percebi que existe diferença ali. Eu posso falar muito bem das ações das outras pessoas, são ótimos exemplos. Mas quando eu falo de uma ação que eu mesmo faço, eu boto o meu sentimento, a minha verdade, o que eu passei ali, né? E aí, a partir daí que começou as limpezas de praia. Ah, o Greenpeace faz um trabalho excelente com as praias, beleza. Mas eu não sou voluntário do One Piece. Eu quero fazer as minhas ações, né? E aí a gente começou a sair da ideia. O resultado foi muito bom daquele momento com os alunos. Então eu pensei, vamos fazer mais. A galera também gostou. Então a gente começou a limpeza de praia. Começou a ser chamado para fazer palestras, treinamentos e por aí vai. Então tava tendo uma demanda para conexão ecológica que era bem bacana. Porém tinha o desafio. Transformar essas demandas em valor capital, né, em Uhum, retorno financeiro. sim. Tinha muitos parabéns, muitos apertos de Muita, mão, muito tapinha no ombro, mas dinheiro que é bom. muita foto, muita coisa legal. Agora cadê o dinheiro? Dinheiro não via, né. Aí, Então foi um desafio inicial, né, mudar aquela chavinha. E veio dê depois a de dica aí, como é que faz pra galera mudar isso aí? difícil, mas eu acho válido você chegar em um determinado momento e dar um treinamento, uma palestra, uma ação de graça. Não vejo um problema disso. Você acaba ficando até conhecido, mostra o seu trabalho. Principalmente nessa fase inicial que você está começando. Sim, importante. As pessoas precisam conhecer você e você precisa ter confiança no que você está fazendo. Mas em um determinado momento, quando você receber a ligação de novo, você pergunta: "Você gostou? Foi bacana? Olha, a gente pode fazer até melhor do que isso, se a gente tiver recurso". Então naquela época eu tinha outras demandas, eu tinha que trabalhar, procurar emprego e tal. Então, para fazer as ações do Conexão Ecológica, não todas, precisava de um retorno financeiro. Então, a partir daí começou a também fazer portfólio, a divulgar, a tentar se tornar um pouco mais técnico também. E aí as coisas começaram a E acontecer. você em quem que estava encabeçando Conexão? Na época, desde o começo, tinha a Lana Lima, não sei se você lembra, ela trabalha no Sebrae hoje. É? Isso. A Lana sempre foi uma boa parceira pro projeto. Tinha outras pessoas, tinha a Priscila Marcelli, que me ajudou bastante também no decorrer. Priscila Marcelli hoje ela é concursada em uma universidade em São Paulo. É mesmo. Então algumas pessoas foram se espalhando, né, ao decorrer do processo. Mas eu tinha outras pessoas, lógico, sempre teve. Mas elas duas foram as que mais duraram com o projeto. Tem a Lana, que trabalha com o André Fraga hoje. Na verdade, não Hum, que o André tá vereador, né? Mas ela trabalha com o João Resch, não sei se você conhece, sim. da Secretaria de Cidade Sustentável. Ela, de vez em quando, eu lembro ela. Você é do Conexão eternamente. Eu preciso de Uhum. você. Preciso Eu da lembro que ajuda. ele foi até lá na área 1. Até hoje eu tenho ele no Instagram, no Facebook. Sim, o João, João Reste parceiro, Leal. é, Acho que vou até trazer ele aqui também. traz sim. Ele é engenheiro ambiental, tem um trabalho muito bacana na CECIS e é um grande parceiro. E quais foram os cursos, Antônio, que você fez depois que você terminou a graduação? Você fez Certo. alguns cursos que eu lembro, né? Isso. Sempre acompanho. Stalkeando, eu sou a stalker Então, principal. tem as pós-graduações, né, que tem um peso mais robusto. As pós-graduações. Me Isso. fale aí, vá. Quais são? A primeira, O que comem? Onde vivem? Como se reproduzem essas pós-graduações aí? então, a primeira foi gestão integrada de resíduos sólidos. Onde é que foi? Eu fiz na Universidade Federal, na Hum, Politécnica. Então, foi bem bacana. Ter um conhecimento legal sobre a área, porque eu estava muito na educação ambiental. Ah, joga o sim. papel no coletor azul. É. Mas precisava de um caminho, Não, né? é. De um valor ao resíduo e Subir por um aí vai. degrau. Exatamente. Então ali me deu um conhecimento técnico para isso, entender a cadeia e como funciona. Como é que faz para fazer essa pós aí? Eu não sei como tá hoje, eu fiz alguns anos Era atrás. paga, Era era pago, era pago. gratuita? Isso. Me inscrevia, você tinha que ter
fazia uma cartinha, né? Tinha que ter ligação com a sua formação e tal, eles aprovavam, e aí você cursava. Aí fez o TCC, tudo direitinho. Outro TCC, né? Eu sempre sofri com TCC. Você sabe que eu comecei a fazer um apoio, meu filho, em 2019. Aqui, pra quê? De gestão da qualidade e engenharia de produção. E eu nunca concluí por causa do TCC. Você acredita nisso? Gente, a pessoa já fez um TCC, uma dissertação, uma tese, mas esse TCC não. Joguei pra Mas é cima. Ah, é chato demais. demais. Você Oh, precisa realmente dedicar um não tempo. tenho E tempo tem mais, não horas que a tenho, gente então. realmente é Tô muito sem difícil. tempo. Mas é bem por aí. Vamos lá. Mas aí fiz o TCC, fiz essa pós. Aí comecei a direcionar um pouco essa parte de resíduo no meu trabalho, né? Comecei a trabalhar com plano de gerenciamento de resíduos sólidos na Conexão Ecológica. Nesse momento, a Conexão Ecológica já tinha CNPJ. Porque eu comecei a ter demandas, eu precisava tirar nota fiscal, eu precisava ser uma empresa. Sim. Então, eu abri com o CNPJ, primeiro foi um MEI, hoje já é ME. Eu tive que abrir uma conta jurídica também, então teve um Hum, arcabouço, né, para funcionar, para que massa. realmente Começou tudo aos apresentasse. pouquinhos, né? Exato, Engateando as exato. oportunidades. Tudo foi por demanda. Uma empresa chegou, eu apresentei alguma coisa ou fui indicado por alguém, e a empresa, para me pagar, precisava que eu tirasse nota fiscal. Então, vamos abrir a empresa. Corre para fazer Tudo, CNPJ. tudo na correria. Vamos abrir a empresa e tirar um CNPJ. Depois, ela só paga em conta jurídica. Vamos abrir uma conta jurídica. Você precisa deixar mais técnico, portfólio. E o legal também é que eu comecei a aprender a fazer as Sim, essa coisas. parte do Não dava pra contratar marketing. ninguém, né? Então a gente foi trabalhando em cima disso e pedindo ajuda, né? Sempre. Eu não sei fazer isso aqui. Você teve como me ajudar? Me ajude! Essa troca, né? É importante. E hoje, Antônio, como é que tá? Sua rotina, seu dia a dia? Certo. Eu passei um ano e pouco em um projeto eólico. Eu voltei agora. Onde é esse projeto aí? Que você tava, eu vou viajar, só volto não sei quando. Ai, meu Isso. Deus. Eu participei do Lagoa dos Ventos 5, lá no É o que Piauí. isso? Ai, no Piauí, É aí tu um projeto falou. eólico lá no interior do Piauí. Foram 70 torres eólicas, 70 aerogeradores montados. Eu trabalhava na empresa de montagem do aerogerador. Eu participava meio do. Eu fazia apoio à gestão do HSE, né? Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Hum, Então era um universo muito bacana de se trabalhar. Meio sacrificante, né? Piauí, um calor hum. danado, longe de tudo. Pra voltar pra casa era difícil. Os intervalos, né? Porque obra é obra, né? Você trabalha feriado, final de semana, trabalha em tudo. Mas foi muito bacana. E isso, aí eu terminou o projeto. A obra tá Hum. lá, construída em pé, gerando energia Você conseguiu renovável. também, alguém te indicou, eu conheço engenharia ambiental para Sim, trabalhar nisso aí. alguém que já me conhecia, já conhecia o Hum, trabalho da Conexão Ecológica, me chamou e falou: tem um projeto, te interessa? Interessa? claro. Interessa. Tamo aí. E na verdade eu tava em uma fase até boa no Conexão Ecológica, porque eu tava realmente dedicando à empresa, os clientes estavam acontecendo, então as coisas estavam bem. Mas o projeto era uma coisa que não acontecia Sim, é uma todos os coisa dias. diferente também, É, né? ia direcionar meu currículo, né, para uma outra área que era interessante. Então eu aceitei. Aí eu fui, peguei tudo, falei, minha namorada me espere, que eu Na volto. volta a gente de casa. Não falei isso não, mas eu voltei, né? É, minha família também me deu apoio e fui. Aluguei casa, fiz todo o processo, comecei a morar no Piauí, né? E só voltava aqui. Eu voltei pra Salvador umas 3 vezes durante o ano. Aniversário, final de ano, por aí vai. Aí teve os desafios de uma obra que eu nunca tinha feito. E eu já Quais tinha são? ido em uma obra civil. Você vai lá, eu fazia um Sim. licenciamento ou outro, supressão de vegetação, gerenciamento de resíduos, mas eram coisas Hum. pontuais. Eu ia Iam embora. 70 torres eólicas. Exatamente. E uma torre longe da outra, não era nada perto, era no meio do nada. Emagreceu? Gerou uma gastrite, porque bebia muita Coca-Cola e comida industrializada pronta, né? Acordava 4 horas da manhã. Qual o principal ponto, né, desse teu projeto aí? A questão dos pássaros? Quais são os principais impactos Eu era mais desse? ligado à questão da segurança do trabalho. Os Hum, pontos ambientais, como a gente era a empresa de montagem,
tinha empresa mais ligada ao licenciamento ambiental, tinha uma empresa mais ligada à Tu sustentabilidade. fez curso de segurança do trabalho, essa área? Fiz após, que foi a outra Após pós que eu também, a fiz de outra segurança do pós. trabalho. Foram 3 pós, a gestão de resíduos, a primeira, segurança do Hum, trabalho, a segunda, que era exatamente para mim um leque maior, sim. para a consultoria, para as demandas da consultoria. E depois de ISG, que é Fiz. meio ambiente, meio ambiente social em corporação, né? Mais corporativo. Você conseguir mensurar as questões ambientais dentro de uma empresa. Ai, que mal já essa pós? Essa eu fiz online. Foi Essa foi online. Tanto que eu terminei, eu já tava na obra, né? Então não tinha nem massa. como. Eu acho engraçado que qual a porcentagem, qual a chance que você acha de um colega seu hoje, normal, mediano? Tô falando daquele filho de papai, não. Sair da faculdade de arrebentar hoje, conseguir um trabalho direto. De engenheiro. Engenheiro, ó, o mercado não tá Só se o lá. cara tiver um puta de um QI, né? Exato, o mercado Isso não que eu tá falo. essa Os maravilha. meninos terminam a graduação, tá achando que vai achar o salário do piso do CREA. Não Não é é assim assim, que não. funciona. Não, não é assim, não. Eu sou professora no curso de engenharia há muitos anos, né? Eu vou lhe dizer, já dei aula por mais de 1000 engenheiros, fácil, né? 2012 Sim, pra cá, provavelmente 2014, mais. mais, né? Provavelmente mais. As 12 turmas eram anos. cheias. As turmas eram 50 alunos, Sim, 60 sim. alunos, todos os dias. Desses aí, pouquíssimos, acho que eu não conheço nenhum, na verdade, vou dizer pouquíssimo para não. Foi contratado como engenheiro de uma grande empresa ganhando piso do engenheiro. Muitos eu vejo que tiveram curso técnico, né? Que aí foram para. Pra um Muitos eu ramo vejo que mais. entraram como analista, como assistente, e aí Sim, vai crescendo. Outros fizeram pós, outros entraram como analista e fizeram pós, né? E aí vai crescendo. Não adianta ter exato. muita pressa, senão você fica frustrado. Exatamente. Não é fácil. Eu acho que nenhuma profissão hoje é. Então você precisa ter a cabeça fria e saber o que você quer. É um foco. Eu gosto da área ambiental. Faz parte da minha identidade hoje. Então, vai ter trabalho que não vai me pagar o que eu Aí vai até com espero. essa camisetinha de Zelensky. Ou seja, talvez não me pague inicialmente o que eu espero, mas ali eu vou estar aprendendo, vou estar me capacitando. Sim. Você só vai realmente ganhar bem quando você souber fazer determinadas coisas. Quando você estiver pronto para alguns sacrifícios. Eu, para receber um salário de um parque eólico, eu precisei sair de Salvador. Foi fácil? Não, foi sacrificante. Acordava 4 horas da manhã, direcionava até uma obra, tive que gerenciar técnico de segurança que não foi muito fácil. Contra pessoas que não necessariamente queriam que você comandasse elas, e tinham até mais experiência do que você. Então Sim. ali demandou conhecimento de gestão de pessoas, gestão de projetos e várias outras questões que na teoria não passam pela sua cabeça quando faz engenharia que você precisa, mas precisa. Então, eu aprendi várias coisas ali, mas foi na dificuldade. Se perguntar, foi um mar de rosas? Nunca foi. Não, não tinha rosas. Tinha cactos. Então, será o quê? Era o Literalmente. Piauí, tinha cactos, tinha de espinho lá para administrar. Mas tinham seu valor. Tinham seu É. valor para aquela realidade. Então, você vai estar no curso de engenharia ambiental, você vai se formar agora, vai vir desafios, vai vir dificuldades mesmo. Se você for parar no primeiro, você vai trocar de curso, vai parar também, vai sempre parar. Tem que correr atrás. O que muda um profissional para o outro é a persistência, é a vontade de fazer. E você acreditar que aquilo é o que você entende para sua vida. Você pode me botar em outro curso, eu vou me dedicar. Eu posso abrir um restaurante hoje. Eu acho a ideia ótima. Mas meu restaurante Vegano. vegano, mas meu restaurante vai ter coleta seletiva. Vou fazer o gerenciamento do meu resíduo orgânico, vou botar placa solar, porque faz parte de mim, da minha identidade. É verdade. Então, é a mesma coisa um profissional da área de saúde. Um médico não é médico quando tá no hospital. Ele é médico o tempo todo. Ele precisa começar a respirar e entender que aquilo faz parte de você. E que, como tudo na vida, vai ter momentos altos e baixos, né? E seu tempo também pra tudo, né? Antônio, projetos futuros. Massa. Eu passei 1 ano e pouco longe. Deixei a minha empresa na mão de outras pessoas. Ah, foi. Que fizeram um excelente trabalho, fizeram. Obrigado. Mas eu quero estar mais próximo. Eu quero voltar a atuar em campo. Não é ficar gerenciando ou dizendo faça isso, faça aquilo, não. Então hoje eu quero me dedicar um pouco à conexão ecológica. Eu tinha clientes que
Ainda estou no processo de licenciamento desde quando eu viajei. É o órgão, né? Para quem trabalha com isso, sabe como é. Então eu quero ficar mais próximo no processo, voltar a me dedicar à empresa hoje e caminhar junto com a conexão ecológica. Agora, lógico que depende dos projetos. Quando eu fui chamado para um projeto eólico, nunca passou pela minha cabeça sair de Salvador e ir para o projeto eólico. Então é uma outra coisa que a gente tem que estar com disponibilidade, com a Tá. mente aberta. Os desafios vão aparecer, as oportunidades também. Cabe você avaliar. Naquele momento o projeto era muito bom, não tive como dizer não. Hoje, se aparecer um outro projeto que for tão bom quanto, ou até melhor, provavelmente eu vou dizer sim. Tá falando sobre meio ambiente, eu vou estar lá, porque me interessa. Agora, realmente, meu foco é dedicar à empresa. A gente tá trocando um escritório agora, ajeitando um site que estava Hum. abandonado. Então, Já faz o jabá aí da conexão ecológica. e se você tem uma empresa, tá empreendendo, quer fazer um licenciamento ambiental, um treinamento, conta com a Conexão Ecológica, meio ambiente, segurança do trabalho, a gente está aí à disposição para fazer dentro do que você precisa, né? Porque tem muito isso. As pessoas, quando entendem meio ambiente, ou como prejuízo, não querem gastar, ou Lá como vem uma. esse povo do meio ambiente. É bem assim, é eco Sim. chato, é aquelas conversas que de anos, né? Uhum. Uma coisa que eles pagam para um arquiteto, eles pagam para um engenheiro. Eu tenho essa Hum. conversa o tempo todo com o cliente. Pagam para o arquiteto, pagam o preço do engenheiro civil, mas quando é ambiental, e fica. Precisa pagar isso mesmo? Precisa compensar essas árvores? Precisa fazer isso? Precisa. Precisa. Como precisa lá do trabalho do arquiteto, do engenheiro civil. Então, a gente faz da melhor forma dentro do que as possibilidades do que a legislação ambiental pede. Então, o que eu realmente estou focando agora é deixar o Conexão Ecológica mais robusto para realmente cada vez mais ajudar mais os clientes dentro desse campo ambiental. Tem pessoas que querem construir um imóvel, querem fazer e nem sabem. Existe uma legislação ambiental. Eles vão ser multados, que vai atrapalhar, que o alvará não vai ser liberado. Você precisa de diversas licenças. E não dá para abrir um poço artesiano e sair usando a água do jeito que você É. quiser. Não é assim que E funciona. cada dia vai estar pior, né? Exatamente. A legislação só tende a enrijecer mais. E tem que ser. Tem que Tem que ser. Já ser. já passou da época, já disse. Exatamente, Olha, quando exatamente. eu fiz o vestibular, alguns anos atrás, tem muito tempo não. Engenharia ambiental já era a profissão do futuro. O mundo tá aí, já não sei quantos graus mais quente, tá tudo mais quente, tá tudo desgraçado. Engenharia profissional ainda vai ser, engenharia ambiental ainda vai ser a profissão do futuro. Tá difícil, né, companheiro? Exatamente, o marketing das faculdades era esse, né, profissão É, do não. futuro. Eu fiquei na dúvida, eu vi, pô, engenharia ambiental, né? Negócio do futuro, né? Acho que ia ser um. Aí eu fiz química. Química era do presente, é É, eterna, né. química era assim, ó. Química é demanda eterna. Eu fiz licenciatura, você não vai ficar desempregada. Você vai ter sempre pelo menos para dar aula. Sim. Você não vai ficar, mas não vai morrer de fome. E aí eu me encontrei, e aí eu mesmo fiquei. Morri de fome, não morri. Tô até gordinha, tô até mais a dieta. Tá dando certo, é o que vale. Tá, tá, né? Obrigada, Mas Antônio. Diga. deixa eu puxar esse Termine. gancho, eu dou aula também hoje, Sim, e é. eu te Professor, você digo, dá aula, só dá aula ou trabalha também? só dar aula ao trabalho também é uma das coisas que a gente ouve, né. E assim, é um vício, é uma cachaça. É gostoso. É bom demais a troca, e é um campo. Tem engenheiro, você puder entrar em um curso técnico, universidade e tal, e dar Sim. aulas, isso amplia muito. A gente falou sobre conselhos de cursos que a gente pode dar para o pessoal que está entrando agora. O básico vem antes de o processamento, vem antes de muita coisa. Trabalhe sua oratória. Trabalhe como você fala com as pessoas. Às vezes você não está falando nada, mas sua postura está falando muita coisa. Como é que você aperta a mão das pessoas? Qual é a segurança que você passa para aquelas pessoas que estão. E a sala de aula te ajuda muito nisso, né. Aquela presença de espírito, o aluno faz uma pergunta totalmente fora de todo o contexto, mas você precisa direcionar ele para o lugar certo, você precisa responder alguma coisa ali. Às vezes você realmente não sabe, você diz: "Amanhã eu trago". Mas quando você tem a presença de espírito, de conectar assuntos que você já viu e passar para aquele aluno, é muito bom. E a sala de aula me trouxe isso. Essa presença de espírito, de saber entender, ouvir, são muitas pessoas dentro da sala, mas cada um com uma necessidade diferente, né. Então, lidar com o público hoje é essencial para qualquer área. Eu passei por um desafio na obra que eu vou guardar. A gente estava com um nível de acidentes bem significativo. E eram acidentes não bestas, mas acidentes pequenos, simples.
Porém, quando você trabalha com segurança do trabalho, você entende que o simples Sim, frequente exato. É a pirâmide, né? exatamente, vai chegar uma coisa que a gente tem que evitar. Então, teve um determinado momento que precisou reintegrar todo mundo. Então, chegaram lá e falaram: daqui a 20 minutos a gente vai ter que reintegrar toda a obra. Então, tinha muita empresa terceirizada, muita gente que eu nunca tinha visto. Alguém tinha que fazer isso. Eu entendi que era eu. E era eu mesmo, porque ninguém ia fazer. Então, em 20 minutos, eu montei uma apresentação de PowerPoint, salvei em um pendrive, saí do meu canteiro, fui num canteiro da outra empresa, entrei numa sala com muita gente, botei o pendrive e comecei a falar. E deu certo. E eu fui elogiado no final, e não precisava, porque eu sabia que tinha dado certo, porque eu sabia que eu tinha passado a ideia. Então, não importa se você é tímido, eu sou. Se você me botar em uma festa, eu dificilmente vou sair falando com todo mundo. Mas eu entendi que aquilo é necessário, faz parte da minha profissão. Então, quando eu tenho que falar com uma sala de alunos ou com 500 pessoas numa obra de engenheiro, o cara que faz a ligação lá bota o prego em tal lugar, não faz diferença. Eu vou passar a mesma ideia, só vou regular a linguagem. Mas, ou seja, trabalha na sua oratória, trabalha na sua postura, trabalha como você escreve e-mail, como você escreve uma carta, como você passa a mensagem. Exato, perfeito. É fundamental. Antônio, você é engenheiro ambiental. É óbvio que. É óbvio que eu me preocupo com o meio ambiente. Ah, muito óbvia essa mesmo. Muito obrigada por ter Eu que vindo, agradeço, amigo. sempre um prazer estar com você. Muito obrigada, gente. Você que chegou até aqui. Não esquece de deixar seu like. Vou deixar aqui o card do André Fraga também. É outro engenheiro ambiental que foi para outra linha, né? Que Sim. virou vereador e está mudando, né, o meio ambiente de outra forma, tá? Do Partido Verde. Também já olha também outras profissões, outras atividades. Manda para aquele primo, para aquela prima, né? O filho. Para quem está pensando em fazer engenharia ambiental, com certeza eles vão gostar desse vídeo. Compartilha. Sai daí não. Beijo.